Você já parou para pensar no que realmente faz uma fábrica inteira funcionar? O que move guindastes de 100 toneladas, prensas gigantescas capazes de moldar aço como se fosse argila, ou navios que transportam milhares de contêineres através dos oceanos? A resposta está escondida dentro de instalações que poucos têm permissão para entrar, lugares onde o rugido ensurdecedor revela a verdadeira força da engenharia humana. Estamos falando dos motores industriais, máquinas que são o coração pulsante de praticamente tudo o que a civilização moderna produz. Mas como exatamente essas gigantes mecânicas são fabricadas? Qual é o processo secreto que transforma toneladas de metal bruto em dispositivos capazes de gerar potências absurdas, algumas vezes equivalentes a centenas de cavalos de força? Prepare-se, porque hoje você vai descobrir os bastidores de uma das indústrias mais restritas e fascinantes do mundo. Um lugar onde cada etapa do processo é cuidadosamente controlada, onde a temperatura pode chegar a níveis infernais e onde um único erro pode custar milhões de dólares. Vamos adentrar as fábricas proibidas, aquelas estruturas industriais massivas onde o acesso é limitado e cada informação é tratada como confidencial. Imagine portas de aço reforçado se abrindo para revelar galpões do tamanho de campos de futebol, repletos de máquinas operando em sincronia perfeita, cada uma executando uma tarefa específica na criação desses motores colossais. O cheiro de metal aquecido, misturado com óleo industrial, invade suas narinas, enquanto o som metálico de martelos hidráulicos e serras de precisão cria uma sinfonia industrial ensurdecedora. Este não é um lugar comum. Não é uma fábrica qualquer que você pode visitar em um tour corporativo sanitizado. Aqui, a verdadeira transformação acontece, onde blocos sólidos de ferro fundido, pesando várias toneladas, são moldados com precisão de micrômetros, onde fios de cobre são enrolados milhares de vezes para criar campos magnéticos poderosos o suficiente para mover estruturas inimagináveis. Você está prestes a testemunhar processos que a maioria das pessoas nunca verá. Operações tão complexas que exigem anos de experiência e tecnologia de ponta, trabalhando lado a lado com técnicas centenárias de fundição e usinagem. Os motores que você vai conhecer não são aqueles pequenos dispositivos que movem eletrodomésticos ou até mesmo carros comuns. Estamos falando de máquinas que pesam entre 5 e 50 toneladas, com rotores do tamanho de uma pessoa adulta, estátores com enrolamentos que consomem quilômetros de cobre puro e carcaças projetadas para suportar vibrações, calor extremo e operação contínua durante décadas sem parar. Esses são os motores que alimentam turbinas hidrelétricas, que giram compressores gigantescos em refinarias de petróleo, que impulsionam locomotivas através de continentes inteiros, que fazem funcionar britadores em minas subterrâneas e que mantêm siderúrgicas produzindo aço 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada um desses motores representa um investimento que pode facilmente ultrapassar $1 milhão, e sua fabricação envolve não apenas tecnologia avançada, mas segredos industriais cuidadosamente guardados por décadas, processos proprietários desenvolvidos através de tentativa e erro ao longo de gerações de engenheiros. Antes de mergulharmos ainda mais fundo nesse universo oculto da engenharia industrial, preciso que você faça algo importante. Se você está fascinado por esses bastidores que revelam como as coisas realmente funcionam, se quer continuar descobrindo os processos secretos por trás dos produtos que movem o mundo, deixe seu like agora. Isso mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo raro e me incentiva a trazer mais revelações exclusivas. E não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu destranjo as portas de indústrias proibidas, mostrando processos que normalmente ficam escondidos do público.
Ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Agora me diga nos comentários, você imaginava que a fabricação de um motor industrial era tão complexa? Deixe sua resposta. Quero saber o que você está achando até aqui. Tudo começa com fogo e metal derretido, em um processo que parece ter saído de uma forja medieval, mas amplificado para escalas industriais inimagináveis. A fundição é o primeiro grande segredo, o momento onde blocos maciços de ferro fundido são criados para formar o corpo principal do motor. Imagine fornos colossais, aquecendo sucata de ferro, aço e ligas especiais a temperaturas que ultrapassam 1500 graus Celsius, transformando o metal sólido em um líquido alaranjado e brilhante que borbulha como lava vulcânica. Esse material fundido é então despejado cuidadosamente em moldes gigantescos, feitos de areia compactada, moldes que foram preparados com precisão matemática para criar as formas exatas necessárias. O metal líquido flui pelos canais do molde, preenchendo cada cavidade, cada curva projetada pelos engenheiros, enquanto o calor intenso faz o ar ao redor ondular visualmente. Durante horas, esses moldes permanecem resfriando, um processo que não pode ser apressado, sob risco de criar tensões internas no metal que comprometeriam toda a estrutura. Quando finalmente o molde é quebrado, revelando o bloco de motor ainda quente e coberto de areia grudada, você testemunha o nascimento bruto de algo que vai se transformar em uma máquina de precisão absoluta. Mas esse bloco está longe de estar pronto. Sua superfície é irregular, cheia de imperfeições, e seu interior contém bolhas de ar e inclusões que precisam ser identificadas através de raios X industriais. Apenas os blocos que passam por essa inspeção rigorosa seguem adiante, os demais são devolvidos ao forno para serem fundidos novamente, porque na fabricação de motores industriais não existe espaço para componentes defeituosos. Cada bloco aprovado, então, segue para a próxima fase, onde máquinas programadas com precisão cirúrgica vão transformar aquela peça bruta em algo extraordinário. A usinagem é onde a verdadeira magia da precisão acontece, onde blocos pesando toneladas são cortados, furados e polidos, com tolerâncias medidas em milésimos de milímetro. Entre nessas salas, e você encontrará centros de usinagem CNC do tamanho de casas, máquinas que custam mais do que mansões luxuosas e são capazes de executar operações que nenhum ser humano conseguiria replicar manualmente. O bloco do motor é fixado em uma plataforma giratória, enquanto brocas de carboneto de tungstênio, mais duras que a maioria dos metais conhecidos, começam a girar a velocidades que chegam a milhares de rotações por minuto. Essas ferramentas mergulham no ferro fundido como se estivessem cortando manteiga, removendo camadas de material com uma precisão tão absurda que os furos criados têm diâmetros exatos, com variação máxima de apenas 5 micrômetros, menos que a espessura de um fio de cabelo humano. Coulante é constantemente jateado sobre as ferramentas de corte, porque o atrito gera tanto calor que o metal poderia deformar se não fosse mantido na temperatura correta. Durante horas, a máquina executa sua coreografia programada, criando roscas internas perfeitas, superfícies planas polidas como espelhos, furos alinhados com precisão absoluta, que mais tarde receberão rolamentos, eixos e componentes elétricos. Os operadores monitoram tudo através de telas digitais, verificando constantemente as medições feitas por sensores laser, que escaneiam cada superfície usinada em tempo real. Qualquer desvio, por menor que seja, aciona alarmes e interrompe o processo imediatamente. Esse nível de precisão não é luxo, é necessidade absoluta, porque quando você está criando um motor que vai operar a milhares de RPM, gerando centenas de quilowatts de potência, a diferença entre perfeição e desastre é medida em frações de milímetro.
Vendo essas máquinas trabalharem, você percebe que não está apenas assistindo manufatura, está testemunhando arte tecnológica aplicada em sua forma mais pura. Agora, chegamos ao coração verdadeiro do motor, aquela parte que poucos entendem, mas que determina toda a eficiência e potência do equipamento. Estamos falando do rotor e do estator nos motores elétricos ou do conjunto de pistões e virabrequim nos motores a combustão industrial. Nos motores elétricos gigantes, que são os mais comuns em aplicações industriais pesadas, o rotor é um cilindro maciço de aço laminado que pode pesar várias toneladas e é construído empilhando centenas de lâminas finas de aço elétrico, cada uma isolada da outra por um revestimento especial. Por que essa construção em camadas? Porque reduz drasticamente as perdas por correntes parasitas que ocorrem quando campos magnéticos atravessam materiais condutores. Esse rotor, então, recebe barras de cobre ou alumínio inseridas em ranhuras precisas ao longo de todo o seu comprimento, barras que são soldadas em suas extremidades, formando o que engenheiros chamam de gaiola de esquilo. Já o estator, a parte estacionária externa do motor, é onde acontece a verdadeira complexidade. Imagine um cilindro oco gigantesco, também construído com lâminas de aço empilhadas, mas desta vez contendo ranhuras onde serão inseridos enrolamentos de cobre. E aqui está um dos segredos mais protegidos da indústria: a técnica de enrolamento dessas bobinas. Operários especializados ou máquinas robotizadas programadas com algoritmos proprietários enrolam quilômetros de fio de cobre esmaltado através dessas ranhuras em padrões específicos, criando múltiplas fases que, quando alimentadas com corrente elétrica, geram campos magnéticos rotativos capazes de girar aquele rotor massivo. Cada enrolamento precisa ter o número exato de voltas, a tensão correta no fio e o isolamento perfeito entre camadas, porque qualquer falha aqui resultaria em curto-circuito catastrófico quando o motor fosse energizado. Assistindo esse processo, você percebe que não é apenas engenharia, é quase como costurar uma peça gigantesca onde cada ponto tem que ser perfeito. Você consegue imaginar a complexidade de coordenar milhares de metros de fio de cobre, através de centenas de ranhuras, sem cometer um único erro? Comente aqui embaixo se você já tinha ideia de como era esse processo de enrolamento. Inspetores certificados verificam cada detalhe contra especificações técnicas que ocupam volumes inteiros de documentação, testam isolamento elétrico, aplicando voltagens muito acima da operacional para garantir que não haverá falhas, verificam resistências de enrolamentos, medem folgas entre componentes rotativos e estacionários com calibradores de precisão. Conferem se todos os acessórios especificados pelo cliente foram instalados corretamente. Apenas quando absolutamente tudo está perfeito, o motor recebe sua placa de identificação e certificados de conformidade que o acompanharão durante décadas de operação. Você acabou de testemunhar um processo que poucos conhecem: a transformação de matéria-prima bruta em máquinas que literalmente movem o mundo industrial. Comente o que mais te